Tem um senhor em Brasília que recebe a aposentadoria no mesmo banco há mais de 30 anos. O mesmo banco onde o servidor público do Distrito Federal recebe o salário todo mês. Esse banco é o BRB, o Banco Público do Distrito Federal. E hoje ele carrega o rombo de bilhões de reais, por causa de um negócio feito com um banqueiro que está preso. Meu nome é Eric Gustavo, eu sou professor, advogado e doutor em Direito. Eu sou Karine Teixeira, advogada do agronegócio e empresária. Neste episódio, a gente conta do começo ao fim como o dinheiro do contribuinte do DF entrou nessa história. E a gente vai separar bem o que é fato provado do que ainda é suspeito. Vem com a gente, se inscreve no canal, este é o primeiro episódio da série Mosaico. Daniel Vorcado nasceu em Belo Horizonte em 6 de outubro de 1983. Ele é filho de Henrique Vorcado, corretor de imóveis e dono do grupo Multipar. Em 2018, ele comprou um banco pequeno chamado Máxima. Depois, o banco foi rebatizado como Banco Master. E foi aí que começou um crescimento que assustou o mercado financeiro. O patrimônio líquido do banco saiu de 219 milhões de reais para mais de 5 bilhões de reais em apenas 5 anos. Em 2024, o banco encerrou o ano com 63 bilhões de reais em ativos. O combustível desse crescimento era o CDB. E aqui está o fundo do gato. O Banco Master oferecia CDBs que pagavam mais de 130% do CDI. Enquanto isso, a prática de mercado para bancos pequenos ficava em torno de 110%. Relatórios do próprio banco chegaram a mostrar taxas de até 140% do CDI. Mas por que alguém compraria esses investimentos? Porque os CDBs eram cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito em valores de até 250 mil reais. O investidor acreditava que estava protegido contra o risco. Agora, preste atenção no tamanho disso. Quando o banco caiu, o caso exigiu dezenas de bilhões de reais em garantias do Fundo Garantidor de Crédito. Foi a maior operação da história do fundo. Antes disso, uma das maiores havia acontecido com Bamerindos, em 97. Para você visualizar o tamanho dessa conta, estamos falando de um valor superior ao orçamento anual de vários estados brasileiros. Não é dinheiro retirado diretamente do orçamento público, mas é uma perda absorvida pelo sistema financeiro e pelas instituições que sustentam o fundo. Um banco pequeno virou gigante, pagando caro pelo dinheiro dos outros. Mas ainda faltava alguém para comprar essa conta. É aqui que entra o banco público. Em julho de 2024, o BRB começou a comprar carteiras de crédito do Banco Master. E não foi pouco. Segundo o relatório da Polícia Federal, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, foram 12 bilhões e 200 milhões de reais em carteiras. Em depoimento, Daniel Vorcado admitiu ter comprado papéis por 6 bilhões e 700 milhões de reais e revendê-los ao BRB por 12 bilhões e 200 milhões. Em 28 de março de 2025, veio o anúncio que surpreendeu o mercado. O BRB queria comprar 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master. Isso representava aproximadamente 58% do capital do banco, por cerca de 2 bilhões de reais. Era um banco público tentando comprar uma grande fatia de um banco privado cercado de dúvidas. E existe um contraste que chama a atenção. Em uma negociação estruturada de maneira diferente, com a assunção de passivos, o BTG Pactual chegou a apresentar uma proposta simbólica de R$1. Enquanto isso, o BRB enxergava uma operação de aproximadamente 2 bilhões de reais. Guarde esse contraste. Por que um banco público pagaria bilhões por um negócio que, em outra proposta, recebeu uma oferta simbólica de apenas R$1? Para concluir a compra, o BRB precisava de autorização. A Justiça do Distrito Federal impediu que o contrato fosse assinado sem a aprovação da Câmara Legislativa. Então, o negócio foi parar no plenário dos deputados distritais.
Em 19 de agosto de 2025, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o projeto de lei número 1882 de 2025. O placar foi de 14 votos favoráveis e 7 contrários. A votação aconteceu em 2 turnos. A oposição afirmou que, caso a compra desse errado, aposentados e servidores poderiam ser prejudicados. Isso porque o Instituto de Previdência do Distrito Federal possui participação no BRB. Outro deputado classificou a operação como uma das maiores lambanças da história política do Distrito Federal. Essas declarações ficaram registradas, mas nenhuma oposição conseguiu barrar esses desvios bilionários. Antes da votação, os deputados distritais participaram de uma reunião fechada com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Guarde esse nome, ele ainda vai voltar nessa história. A Câmara Legislativa deu o aval necessário para que a operação avançasse, mas ainda faltava a decisão de quem tinha a última palavra. Essa última palavra era do Banco Central. No dia 3 de setembro de 2025, o Banco Central vetou a compra. A decisão foi unânime entre os integrantes da diretoria colegiada. E observe o drama do relógio. Naquele mesmo dia, às 11 horas e 22 minutos da manhã, o BRB enviou um ofício de última hora, propondo mudanças para tentar salvar o negócio. Uma das propostas era retirar Daniel Vorcaro do quadro societário. O Banco Central apontou o risco de sucessão e a qualidade duvidosa dos ativos. Em outras palavras, o receio era que os problemas do banco privado contaminassem o banco público. O regulador disse não, mas o banqueiro ainda tinha planos, grandes planos. Em 17 de novembro de 2025, Daniel Vorcaro foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar em um jato particular rumo ao exterior. E a crise não parou no Banco Master. Em 21 de janeiro de 2026, o Ewbank, que fazia parte do mesmo grupo, também foi liquidado. O banco possuía aproximadamente 12 milhões de clientes, que haviam movimentado cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais no último ano. A conta do Fundo Garantidor de Créditos continuou aumentando. Considerando as instituições envolvidas, a estimativa de garantias chegou perto de 52 bilhões de reais. O banco caiu. Agora surge outra pergunta. Quem estava por trás dessa estrutura e quem pode ter se beneficiado? A quebra de sigilo do celular de Daniel Vorcaro revelou uma ampla rede de contatos políticos. E a partir desse ponto, tudo que for apresentado será atribuído a fontes e reportagens identificadas. Um dos nomes que aparece é do senador Ciro Nogueira. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, Vorcaro chamava de grande amigo de vida. Ciro apresentou uma emenda que ficou conhecida como Emenda Master. O texto ampliaria a garantia do Fundo Garantidor de Créditos de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Ciro afirma que nunca participou de qualquer conduta inadequada. Outro nome é do senador Jacques Wagner, que era líder do PT no Senado. Ele se tornou alvo da Polícia Federal em junho de 2026. A investigação aponta um suposto recebimento de vantagens, incluindo um apartamento em Salvador e repasses para uma empresa ligada a familiares. Jacques Wagner nega as acusações. Afirma que jamais atuou para favorecer o Banco Master e deixou a liderança do governo PT no Senado. Também foram noticiados pagamentos feitos pelo Banco Master a empresas e escritórios ligados a diferentes figuras públicas. Entre os nomes mencionados estão Michel Temer, ACM Neto, Guido Mantega e Ricardo Lewandowski. Cada uma dessas pessoas apresentou sua própria versão sobre os fatos. Repare em uma coisa: existem nomes ligados à esquerda, existem nomes ligados à centrão, e isso não deve ser tratado como torcida política. Os documentos revelaram relações e pagamentos envolvendo pessoas de diferentes campos políticos. Os investigadores apuram se alguma dessas relações ultrapassou os limites legais. Mas existe um nome que os investigadores tratam como possível personagem central dessa estrutura. E ele nega qualquer envolvimento societário.
Nelson Tanuri, um investidor com décadas de atuação no mercado financeiro. A Polícia Federal e a Procuradoria da República em São Paulo o trataram como suposto sócio oculto do Banco Master. Atenção total neste ponto. Isso é uma hipótese de investigação, não é um fato provado. Segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que cita informações do Ministério Público, Tanuri seria o beneficiário final de uma empresa chamada Lormon. Um investidor afirmou durante depoimento à CPI do crime organizado que Daniel Vorcaro seria um pau-mandado e que Nelson Tanuri estaria no topo da hierarquia. Pausa, aviso importante. A partir de agora, saímos do campo da prova documentada e entramos em um terreno de investigação. Tudo que será apresentado é atribuído a reportagens com o nome do veículo e a data. A resposta de cada pessoa citada também deve ser considerada. Não estamos afirmando nenhuma dessas alegações por conta própria. Segundo reportagem publicada pelo Estadão em julho de 2026, o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, mantinha um contrato com o Banco Master. Ainda segundo o Estadão, com base em mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, a minuta do contrato teria sido enviada por WhatsApp ao banqueiro em 17 de janeiro de 2024. A mensagem dizia, abre aspas, bom dia, segue a minuta do contrato. Abraço, fecha aspas. O valor previsto no contrato chegava a 129 milhões de reais em 3 anos. Ainda, conforme a reportagem, dados da Receita Federal indicariam que o escritório recebeu 80 milhões e 200 mil reais durante os anos de 2024 e 2025. Os pagamentos teriam sido interrompidos após a liquidação do banco. O escritório informou que não comenta tratativas envolvendo clientes. Em uma manifestação anterior, afirmou que o trabalho prestado envolveu ações de compliance e revisão do Código de Ética. O escritório informou ainda que foram realizadas 94 reuniões, sendo 79 delas na sede do Banco Master, além da produção de 36 pareceres. Também existe outra informação. O Metrópolis noticiou que Daniel Vorcaro teria apresentado Alexandre de Moraes a Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB, durante um encontro em uma mansão no Lago Sul. O ministro Alexandre de Moraes classificou a reportagem como falsa e mentirosa. A agência pública e o Metrópolis também noticiaram mensagens que teriam sido atribuídas ao ministro e encontradas no celular de Vorcaro. O ministro negou a troca de mensagens e afirmou que a informação seria uma ilação mentirosa. É importante repetir com todas as letras. Neste ponto, não existe acusação formal contra o ministro Alexandre de Moraes, nem contra a advogada Viviane Barsi de Moraes. Estamos tratando de reportagens publicadas, acompanhadas das respectivas negativas. Fechamos aqui o campo das hipóteses. Agora, voltamos para os fatos oficialmente documentados. Em 4 de março de 2026, Daniel Vorcaro foi preso novamente. A prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal investiga uma possível ocultação de 2 bilhões e 200 milhões de reais em uma conta ligada ao pai de Vorcaro, além da atuação de um grupo de intimidação, conhecido como a Turma. Em 16 de abril, foi preso Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Ele é investigado pela suspeita de recebimento de aproximadamente 146 milhões de reais em vantagens por meio de imóveis. A defesa afirma que ele não cometeu nenhum crime. A prisão foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal por 4 votos a 0. Em 14 de maio, Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, foi preso em Belo Horizonte. A defesa nega que a conta bilionária fosse de sua titularidade. E quanto à possível delação? Daniel Vorcaro assinou um termo de confidencialidade no dia 19 de março. No entanto, a Polícia Federal rejeitou as propostas apresentadas por considerar que não havia fatos novos suficientes. Ele foi transferido para uma cela comum em 18 de maio. Agora, chegamos à parte que pode tocar diretamente o bolso de quem mora no Distrito Federal. Chegamos à pergunta que realmente importa para o cidadão do DF.
Como tudo isso pode afetar o seu bolso? O BRB é um banco utilizado por servidores e aposentados do governo do Distrito Federal para receber salários e benefícios. O prejuízo estimado é de pelo menos 5 bilhões de reais. Esse número foi apresentado pelo diretor de supervisão do Banco Central durante o depoimento à Polícia Federal. E existe um detalhe que revela a gravidade da situação. O prejuízo estimado supera o próprio patrimônio líquido do banco, que era de aproximadamente 4 bilhões e 900 milhões de reais. O buraco pode ser maior do que o próprio alicerce. O governo do Distrito Federal é o controlador do BRB. Portanto, existe um patrimônio público envolvido. Caso falte dinheiro para manter a estabilidade do banco, será necessário encontrar uma fonte de recurso. Em abril de 2026, o jornal O Globo revelou mensagens enviadas em junho de 2025 pelo então governador Ibanez Rocha ao presidente do BRB. Segundo a reportagem, em uma dessas mensagens, Ibanez teria escrito: "Não vou suportar esse desgaste". Ibanez confirmou que cobrava uma solução para o caso, mas negou qualquer influência externa sobre as decisões tomadas. Ibanez deixou o governo do Distrito Federal em 30 de março de 2026 para disputar uma vaga no Senado. Celina Leão assumiu o governo. Também foram protocolados pedidos de impeachment na Câmara Legislativa a partir de janeiro de 2026. E qual é a situação em julho de 2026? O socorro financeiro ainda não foi concluído. O governo do Distrito Federal negocia com o Banco Central e com o Fundo Garantidor de Créditos um empréstimo de aproximadamente 6 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor faz parte de uma necessidade que pode chegar a 8 bilhões e 800 milhões de reais. O BRB também ainda não publicou o balanço referente ao ano de 2025. Isso significa que o tamanho exato do problema ainda não foi apresentado de maneira completa ao cidadão do Distrito Federal. O problema é grande, mas existe um caminho. E é disso que a gente entende. Existe uma saída. E quem conhece o funcionamento das investigações financeiras sabe que isso não depende de mágica. Depende de método. O primeiro passo é a cooperação jurídica internacional. Valores enviados para outros países podem ser rastreados, bloqueados e repatriados por meio de acordos entre autoridades. O segundo passo é a quebra dos sigilos bancário e fiscal, sempre mediante autorização judicial, para seguir o caminho do dinheiro. Também é necessária a responsabilização de pessoas utilizadas para ocultar o verdadeiro beneficiário dos valores. O terceiro passo é investigar possíveis ocultações patrimoniais. Bens registrados em nome de familiares ou terceiros podem ser bloqueados quando existem indícios de que foram utilizados para esconder patrimônio e quando há autorização da Justiça. O quarto passo é o que poderia evitar situações como esta: governança em bancos públicos, órgãos de controle atuantes, regras claras antes do prejuízo, fiscalização antes que o dinheiro desapareça. A lição do Distrito Federal serve para todo o Brasil. Banco público não é caixa de aventura, é patrimônio do cidadão. Lembra do senhor da abertura? O aposentado que recebe o benefício no banco da cidade dele? É por ele que essa história importa. Dinheiro público tem dono e o dono é o cidadão. Quando o banco público entra em uma operação de alto risco, a conta pode acabar recaindo sobre toda a sociedade. A gente vai continuar acompanhando cada etapa deste caso. A publicação do balanço do BRB, a definição do aporte financeiro e os próximos passos das investigações. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com quem mora no Distrito Federal. E a gente se vê no próximo episódio da série Mosaico.